O Senado Federal aprovou hoje o nome do economista Gabriel Galípolo, escolhido pelo presidente Lula para presidir o Banco Central. O Galípolo foi aprovado por 66 votos favoráveis e 5 contra. Essa votação foi secreta. A aprovação dele em plenário foi a melhor dos últimos 22 anos. Antes, ele passou por uma sabatina que durou 4 horas na Comissão de Assuntos Econômicos. O economista declarou ter recebido a confirmação do presidente Lula de que terá autonomia no cargo. Durante o discurso, Galípolo destacou que pretende liderar uma gestão independente e direcionada exclusivamente ao povo brasileiro. Galípolo também falou sobre a função do Banco Central nessa busca pela meta da inflação. Eu sou daqueles que defende que o Banco Central não deveria nem votar na meta de inflação dentro do CMNE. Eu acho, pensando numa corporação, numa empresa, é muito estranho que quem vai ter que perseguir a meta seja responsável por estabelecer a meta que vai ter que perseguir, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. E de maneira nenhuma a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso, ocorrem legislações novas diariamente que podem alterar a atuação do Banco Central e o Banco Central não cabe a ele legislar. Para a gente entender como o mercado reagiu à sabatina, nós conversamos agora com o Fábio Andrade, que é economista, doutor em administração pública e professor da ESPM. Olá, professor, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Oi, Renata, boa noite. Estou à disposição. Professor, como nós mostramos aí, a sabatina do atual diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi tranquila. A gente sabe que ele circula bem ali entre os congressistas, mas e então em relação ao mercado? Como que os analistas financeiros reagem a essa nomeação? Bom, quem toma decisão no mercado financeiro não toma decisão extemporânea. E já há algum tempo, a notícia de que o Gabriel Galípolo seria indicado à presidência do Banco Central corre. Então, basicamente, os operadores do mercado financeiro que tinham receios em relação ao Gabriel Galípolo já tomaram decisões ao longo do tempo para se resguardar, de tal forma que a gente não deve aguardar resultados imediatos após essa nomeação. O que pode vir a acontecer e que vai gerar uma certa expectativa serão as próximas decisões do Copom com o Gabriel Galípolo já como presidente empossado. Cabe destacar e ressaltar de maneira muito contundente. Na primeira reunião em que ele havia sido indicado, mas não empossado, a despeito de as variáveis econômicas mostrarem uma situação em que o Copom poderia manter a taxa de juros, o que aconteceu foi uma medida, digamos, bastante conservadora, olhando para a expectativa de mercado de inflação que subia um pouco, aumentar a taxa de juros. Então, se o Gabriel Galípolo, na presidência do Banco Central, conseguir fazer que nas reuniões do Copom, ou tenham novos aumentos de juros, ou se mantenham os juros no patamar em que está, provavelmente nós notaremos pouca atenção com o mercado, ou com os operadores de mercado. Professor, boa noite. Quando nós olhamos para a situação, a sabatina que aconteceu hoje e também a trajetória como diretor da política monetária naquele momento, nós vimos que a trajetória seguida por Galípolo em relação às reuniões quando ele participa com o Campos Neto, ele vai numa votação e numa ressonância muito parecida com o restante, então, dos outros diretores e também com o atual presidente nesse momento. Foi tempo suficiente para o mercado, os investidores sentirem que é possível entrar num
num caminho onde, como disse o próprio Galípolo hoje, o Banco Central é conservador nas suas medidas e que o grande desafio vai ser conter a inflação. Já foi possível tomar esse conhecimento a partir de 2025? Talvez o que foi defendido por ele até aqui tenha uma mudança e uma influência do atual governo federal? Bom, Rafael, né, só engano. Basicamente, já há bastante tempo que o Galípolo está como diretor de política monetária do Banco Central, seguindo e votando, como você bem destacou, majoritariamente de maneira a acompanhar muitos dos votos do Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, de certa maneira que não deveria haver grandes dissonâncias do ponto de vista do como tem se comportado Gabriel Galípolo no Banco Central. Agora, existem as decisões dos operadores do mercado financeiro que estão expostas, muitas vezes, no relatório Focus, que é captado pelo Banco Central toda sexta-feira e divulgado para a sociedade toda segunda-feira. Ele ainda assim mostra que há preocupações que estão menos relacionadas ao Banco Central em si com a própria situação da economia internacional e da economia brasileira, que está inserida numa economia internacional. E aí, no popular, para que os nossos telespectadores nos entendam, o Gabriel Galípolo tem um desafio contínuo. Guardado as devidas proporções para ser no popular, é como um jogador de futebol. Entrou em campo, tem que mostrar resultado. Então, não vai... o fato de ter acompanhado o Roberto Campos Neto, na primeira reunião em que ele era já presidente indicado, ainda que não comandasse o Copom, ocorresse uma taxa de juros, são os sinais dos jogos passados. Daqui aproximadamente 30 dias tem uma nova reunião do Copom, o mercado vai esperar, de certa forma, qual que é a postura do Gabriel Galípolo para poder indicar como ele vai para dar um voto de confiança ou retirar esse voto de confiança. Então, é um desafio diário, é um desafio cotidiano e um convencimento cotidiano que uma figura como o Gabriel Galípolo vai enfrentar à frente do Banco Central. Professor, ele tocou num assunto hoje que me chamou a atenção e também estava lá nos noticiários durante a tarde. Ele defendeu que o Banco Central não participe da definição da meta de inflação. Ele até disse, é estranho que a autoridade defina um objetivo que ela mesma terá de cumprir. Você concorda com ele? Pode haver alguma mudança nesse sentido? Renata, vamos lá. O que acontece? O CMN, que é o órgão que define o Banco Central, define as metas de inflação, é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Em outros momentos históricos do Brasil, para o nosso telespectador conseguir entender, tinha presidente de companhia de mercado que participava. Por que eu estou querendo dizer isso? Quanto mais pessoas no CMN, mais no Conselho Monetário Nacional, mais fluido, mais frouxo tende a ser. A definição da inflação. 2, os mecanismos para a busca de inflação. Eu entendo a fala do Gabriel Galípolo tentando isolar o Banco Central ainda mais de qualquer polêmica, no sentido de se o Banco Central em algum momento, por exemplo, pensa na figura dele, em algum momento vê a possibilidade de trabalhar com uma taxa uma meta de inflação muito próxima que é desse ano, ele tem que responder por denúncia, tem que responder a críticas ou suspeitas de que ele está mantendo a meta de inflação, menos preocupado com a sociedade brasileira e mais preocupado em seguir o governo que o indicou. Então, provavelmente, a retirada do presidente do Banco Central e a manutenção de ministro da Fazenda e ministro do Planejamento é pensada pelo Gabriel Galípolo como uma forma de aumentar a autonomia e isonomia do Banco Central em única e exclusivamente buscar os objetivos. Muitas vezes na vida, e saindo um pouco da economia e pensando em outras coisas, quando a gente trabalha numa grande organização, que a definição das metas que nós temos que cumprir, seja, por exemplo, em horas-aula, ou seja, em audiência, são definidas por quem não opera. E aí, basicamente, quem opera vai se sentir mais livre e vai poder ser mais responsabilizado ainda por buscar esse objetivo. É assim que eu entendo
a fala dele. É uma fala, digamos, que tem um impacto no sentido de conquista do mercado. Tem que ver como os operadores de mercado vão entender, mas eu tendo a pensar que os operadores de mercado vão ver essa medida, vão ver essa fala de uma forma mais positiva do que se, por exemplo, ele propusesse que o CMN fosse alargado, se mais atores da economia participassem do processo de definição de metas de inflação. Então, encurtar o número de atores que definem a meta inflacionária pode ser entendido como positivo. Professor, eu queria muito agradecer o seu tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar conosco e fazer uma análise em relação a essas notícias e quais são as expectativas com a aprovação de Gabriel Galípolo para assumir a presidência do Banco Central. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, boa noite. Sempre um prazer estar à disposição. Boa noite, até mais. Até.